Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observaí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Olá, sou o Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Olá, eu sou o Pedro, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Eu gostaria de convidar aqui já para dar as boas-vindas o André, que é da Dom Rock, empresa também sediada aqui no Parque Tecnológico São José dos Campos, vai participar com a gente hoje aqui do episódio. Tudo bem, André? Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer esse bate-papo aqui. Valeu. Bom, como vocês sabem, o objetivo do Observaí é trazer sempre as principais notícias aqui do Observatório e alguns outros assuntos e projetos aqui também do Observatório. Esse é o 12º episódio já, Paulo? 12º episódio. Eu trouxe para esse episódio um sentimento, aliás, dois sentimentos aqui que preciso compartilhar com vocês, já de cara. Compartilha. Eu tô feliz. Sendo cobrança, tá tudo certo. Lá vem cobrança. Não, eu tô feliz e preocupado. Por quê? Porque semana passada eu não consegui participar, né? Eu tava fora no evento. E aí eu fiquei preocupado porque o negócio correu melhor que como se eu estivesse aqui. Então eu comecei a ficar preocupado que vocês não estão precisando mais de mim aqui. Mas fiquei feliz pelo mesmo motivo. Porque é legal ver as coisas andando e que os projetos do Observatório estão sendo tocados aí pela equipe. Então eu queria dar parabéns para Rodrigo e Pedro aqui no ar. Né? Não é só cobrança, é também elogio. Não, mas ainda não acabou esse episódio. É igual o juiz, né? Quando só acaba, né? Só acaba quando termina. Só acaba quando termina, só pode elogiar depois que termina. Não, obrigado, Paulo. Valeu. E aí, a sua ausência na semana passada foi por conta de mais uma agenda externa. Né? E queria que você falasse um pouquinho o que foi, o que você teve semana passada que você não conseguiu participar com a gente. Eu fui num evento sobre ESG, né? Que é o, vamos dizer assim, o conceito mais moderno de sustentabilidade. Né? ESG, a gente fala sobre meio ambiente, fala sobre social, né? O S de social e o G de governança. E foi um evento promovido pela Ambipar. A Ambipar é parceira do Observatório, é uma empresa laço amarelo que tem atuação internacional no mundo inteiro, é gigante, né? Eles trabalham com essa parte de sustentabilidade, com a parte também de atendimento a ocorrências, eventos, sinistros graves. E o que foi legal? Eu acho que foi muito legal um dos painéis que falou sobre o social, né? O social. E aí foram dois momentos muito interessantes que aconteceram lá. O primeiro é que eles falaram muito, tinham lá grandes empresas, né, a Toyota, a própria Ambipar, gente do mercado financeiro, sempre pessoas high level, né, pessoas de alta liderança nessas grandes empresas, e uma bancada formada por mulheres, e tinha uma pessoa lá, um cara, chamado JP, que ele tem uma startup chamada New School. Então, quais foram os dois momentos interessantes desse painel? O primeiro momento foi uma abordagem que eu tive a oportunidade de fazer, e questionar essas pessoas que estavam lá no painel, porque quando se fala de social, eles falaram muito dos prejuízos que as empresas têm, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho das minorias, né? Era um painel muito relacionado a isso. E aí eu levantei uma questão que ficou todo mundo meio assim, né? Porque a minha abordagem foi no seguinte sentido: a gente está falando muito sobre inclusão, principalmente comunidades carentes, né? O pessoal da favela, né? Levar emprego e renda para essas pessoas, mas essas pessoas estão morrendo no trânsito. Então, quando a gente fala de impacto positivo, impacto negativo, as externalidades, o trânsito hoje no Brasil mata aí 35 mil pessoas por ano. E em termos de prejuízo, né, a gente tem várias metodologias de calcular esse prejuízo, mas se fala entre 30 e 50 bilhões de reais de prejuízo por ano, que o Brasil tem tanto com custos materiais quanto com custos sociais, e que isso está passando, né, em paralelo, sem muita como é que se diz? Muita atenção dessas grandes empresas. Então, uma das abordagens foi essa. Eu questionei as empresas o que elas estão fazendo para trabalhar com a segurança viária dentro dos seus ambientes. E usei alguns exemplos, né? Por exemplo, você tem ali, a própria Ambipar trabalha com isso, você trabalha com gestão de risco. E você faz um processo de gestão de risco dentro da sua empresa, pegar uma transportadora. Tudo, um monte de controle, telemetria, treinamento e tal. Só que quando esse caminhão sai para rodar, ele sai num ambiente descontrolado, que é o nosso ambiente urbano, as nossas rodovias. Por que descontrolado? Porque ele controla aquilo que ele tem domínio, o caminhão da transportadora, os funcionários da transportadora. Mas ele não controla o contexto. E qual é uma forma dessas empresas mitigarem esse risco, olhando do ponto de vista de contexto, olhando do ponto de vista de ambiente? É fazendo a ação social
promovendo ações sociais para promoção de um trânsito mais seguro. Então essa foi uma das abordagens, né, que serviu para a gente colocar esse assunto em pauta, que estava passando batido por essas grandes empresas. E uma outra coisa que foi muito legal foi a abordagem do JP. Então, a startup dele é uma startup que promove educação nas favelas. E aí eu fiz uma abordagem com ele também, dizendo exatamente isso. Eu falei, olha, JP, vocês estão levando educação, tirando o jovem das drogas, do crime, levando esse jovem para estudar, inserindo no mercado de trabalho, só que ele vai pegar a moto dele e vai morrer na esquina. Então, como é que a gente consegue fazer a mensagem de educação para o trânsito, a mensagem de comportamento seguro, chegar no jovem, que tem uma linguagem, tem um momento diferente de vida? A gente faz esse trabalho muito bem com criança. O adulto a gente tem ali uma forma também de abordar, mas o jovem é um grande desafio. E foi muito legal, porque ele ficou por último para falar, e uma das mediadoras lá já tinha escrito 20 livros, né, super conhecida na parte de educação e tal, e a abordagem dele foi assim, ele começou falando, assim, olha, meu grande desafio hoje aqui está sendo entender o que vocês estão falando, né? E por que ele fez essa provocação? Porque ele falou, olha, você escreveu 20 livros, eu na minha vida inteira acho que eu não li 15, mas eu li a BNCC, que é aquela Base Nacional Comum Curricular. E ele falou o seguinte, falou, olha, a BNCC foi escrita por vocês no palácio de vocês. A hora que a gente pega a BNCC, a gente acha lindo, mas a hora que a gente chega para o menino da favela para apresentar uma BNCC para ele, ele não vai entender nada. Então a gente está colocando um monte de coisa lá que está descolado da realidade e o cara vai preferir escutar um funk do que ler um negócio que ele não está entendendo. Então foi uma abordagem legal, despertou aqui no Observatório uma atenção para esse assunto, né, de como é que a gente traduz. Inclusive eu estou tentando contato com ele para a gente ver se a gente desenvolve uma parceria para que a gente possa pegar as coisas que a gente tem estruturada para as crianças e para os adultos e fazer uma modificação de linguagem para a gente tentar abordar esse jovem que está sendo o problema. Independente da BNCC. Não, ele faz o seguinte, ele usa a BNCC, ele traduz a BNCC. Então, por exemplo, a BNCC ela te dá uma certa liberdade para inserir novos conteúdos. E aí uma coisa que ele fez, ele até usou isso como exemplo, respondendo a minha pergunta quando eu falei de trânsito. Ele falou, uma coisa que não está previsto na BNCC, mas que é muito necessária em comunidade carente, é falar sobre alcoolismo. E aí ele usou o exemplo dele. Eu tenho uma mãe alcoólatra, né, o meu irmão morreu porque fazia parte do crime, eu fiz parte do crime, consegui sair do crime, e é um assunto que não é abordado. Então, qual é a ideia? É você usar essa espinha dorsal, que é a BNCC, e você ir modificando os conteúdos e as abordagens de acordo com a necessidade de cada comunidade, de cada setor. Então existe a necessidade até da gente personalizar essa abordagem. A gente já faz isso, né, Paulo, com alguns públicos, mas agora acho que virar a chave um pouco para esse público das favelas mesmo, né? Pessoas mais pobres, enfim, que já não tem tanto acesso assim à educação, à informação, então uma forma de chegar até eles também, né? E não é só público de favela, o jovem em geral, ele tem outras formas, né, de entendimento. E de consumir conteúdo também. De atração, exatamente. Não dá pra gente querer, né, o Pedro coordena aqui o nosso webinar, né, que é um assunto mais técnico e tal. É um assunto que precisa chegar nesse jovem, mas não com essa linguagem, com essa metodologia de webinar. A gente precisa encontrar as formas de não só chegar nesse jovem, mas de tocar esse jovem também. Causar reflexão, que esse é o nosso grande objetivo aqui no Observatório. E o melhor ambiente para fazer isso é a escola, né? Onde eles estão mais presentes, digamos, até contra a vontade às vezes, mas estão lá. Então eu acho que faz sentido sim, tentar levar esse conteúdo aí para esses outros ambientes, não só ficar no ambiente mais adulto. E aí, onde foi a Ambipar, Paulo? A Ambipar fica em Nova Odessa, né? Eles têm um centro de treinamento gigante lá, inclusive eles fazem treinamento com simulação de sinistro com helicóptero, com navio, então tem lá um navio lá, é um negócio muito louco, assim, é bem fora da nossa realidade. E aí foi lá em Nova Odessa, que é perto de Campinas, que é onde fica sediado esse centro de treinamento e esse grande auditório que eles têm lá. Bom, legal. Trazendo um pouco agora para a agenda interna, né, do Observatório. Na próxima semana nós teremos aqui a visita de uma equipe da...
Paulo tá chamando minha atenção aqui, Paulo. É que você tá falando no microfone ali, minha voz tá melhor que a sua. Bom, na semana que vem nós teremos aqui a visita do pessoal da Universidade Federal do Paraná. E qual o motivo aí, o Pedro, o olhinho do Pedro até brilha quando fala o EPE, né? É minha casa, emociona. Semana que vem, na segunda, então, o professor Jorge Thiago Bastos, que é membro do Conselho Deliberativo do Observatório, e também é coordenador do nosso acordo de cooperação técnica com eles. Ele vai trazer uma equipe de pesquisadores lá da Federal, que são alunos de graduação, e eles fazem parte de 2 projetos de pesquisa que têm um apoio do Observatório. Um deles se chama Observatório Nacional de Segurança Viária, que é um projeto de pesquisa em que a gente leva as nossas demandas aqui do Observatório e levam assuntos que a gente pensa que sejam mais de importância para serem discutidos, e a Federal acaba trazendo o apoio técnico e essa produção de ciência para que a gente consiga embasar essas discussões. E outro projeto é um projeto que já vem funcionando desde 2019, que é o Estudo Naturalístico de Direção Brasileiro, que é um projeto que coleta dados direto de condutores lá de Curitiba. Então a gente instala equipamentos de GPS, câmeras, para analisar a fundo qual que é a reação e o comportamento dos condutores nos seus trajetos do dia a dia. Então esse é um projeto legal que não usa um carro externo, um carro equipado, mas usa o próprio carro do condutor para que se sinta mais à vontade ali nos seus trajetos para o trabalho, para a escola ou a lazer. Então o professor está trazendo 4 desses pesquisadores. Eu acredito que são 2 de engenharia civil, 2 alunos de graduação de engenharia civil, um de estatística e um de engenharia cartográfica e agrimensura. E é legal assim, o Pedro, né, a gente já comentou isso em alguns outros episódios, o Pedro foi estagiário do Observatório, então é um processo de evolução também profissional que a gente tem aqui, a gente tenta proporcionar no Observatório, e a gente tem, nessa reestruturação que a gente fez, a gente está abrindo possibilidades do Observatório, inclusive participar de editais de fomento, editais de pesquisa. Então essa é uma das modificações que a gente fez no Observatório para esse ano, para conseguir trazer mais pesquisadores. E o estudo naturalístico, para quem não conhece, ele está disponível lá no site do Observatório. Ele é um estudo inédito no Brasil, né? A gente é a primeira iniciativa, e até hoje acho que não tem notícia de um outro estudo naturalístico que foi feito ou está sendo iniciado. E qual que é a lógica, né? E a gente está trazendo um pouco dessa lógica para o nosso MobLab, né? Então, a gente já falou aqui, já teve um capítulo para falar especificamente sobre isso, mas a ideia é que a partir da ciência de dados, a gente consiga promover desafios que contribuam para a evolução da sociedade, desenvolvendo tecnologia e política pública para a mobilidade segura. Isso é o conceito de MobLab. E aí, para isso, a gente tem pessoas que vão nos ajudando a amadurecer esse conceito. Então, eu quero chamar para a conversa aqui o André. O André vai falar, não vou apresentar o André, não, vou deixar para ele se apresentar, porque ele tem um currículo muito extenso. Então, eu queria que, o André, você se apresentasse e falasse um pouco da Dom Rock, né, que é a sua startup, e como é que funciona esse processo, né, de ciência de dados, como é que a ciência de dados pode contribuir para a evolução da sociedade, para a resposta, principalmente aos serviços públicos, às políticas públicas. Maravilha, Paulo. Pessoal, legal estar aqui. Vou falar do meu currículo, vocês têm um tempinho até a noite, mais ou menos. O cara é fera, hein? O cara é fera, hein? Que isso, hein? Quilométrico. Um dia eu chego lá. Brincadeira. A minha trajetória sempre foi ligada em tecnologia, né? Principalmente software, computação e negócios, né? Eu tenho uma combinação aí de formação em tecnologia, computação, depois economia, negócios. Trabalhei em empresas, né, de telefonia, principalmente telecom é meu forte, antes empresas de software. E depois eu comecei a empreender, né? E uma trajetória que eu fiz na minha carreira, né, tanto acadêmica quanto profissional, ela envolvia muito, principalmente quando eu trabalhei em telecom, né? Assim, aí todo mundo falava em bases de dados, bancos de dados, não sei o que. Eu descobri em telecom, e aí hoje a Dom Rock faz parte disso. Na verdade, nós temos que lidar com um bando de dados, né? No fundo é isso, porque é cada vez mais isso. Por que eu brinco aí com o bando de dados? Porque são dados que hoje, tecnicamente, você já começa a considerar para fazer inteligência em cima dele, né? Então, a gente está falando aqui do áudio, né? Esse podcast está gravado, a gente pode depois pegar a coletânea disso, fazer os algoritmos interpretarem quais são os temas mais relevantes, o que está saindo dessas conversas todas. Aí vocês colocam isso numa escala mais ampla de todos os podcasts do mundo inteiro, por exemplo. O que será que está todo mundo falando? Hoje, tecnicamente, já é possível pensar nisso, né? E aí vem duas coisas interessantes, né? E aí é o motivo até do que do que eu comecei a Dom Rock, que era como compilar tudo isso, usando essas tecnologias,
E a pergunta é por quê, né? Para que fazer isso, né? Para que juntar esse bando de dados? Porque tem que ter um significado, né? Tem que ter um motivo, né? E o motivo ou é ligado a negócios, ou é ligado à nossa sociedade, né? Melhorar as coisas que a gente faz. E a matéria-prima importante é o dado. Então a nossa proposta, né? Quando eu montei a Don Rock, era como facilitar a vida de quem precisa saber do que está acontecendo, né? A partir dos dados, para que possa encaminhar as melhores decisões ou medidas, né? A serem tomadas, seja individual, seja na empresa, ou seja governo, até de forma mais ampla, e até mesmo no mundo todo, né? Em qualquer fórum. Então foi assim que a gente nasceu, né? Dessa necessidade e da viabilidade, né? Então, de vez em quando eu me pego pensando assim, como é que quando não tinha computação, como é que o povo fazia, né? E tem uns casos interessantes. Por exemplo, aqui no governo de São Paulo tem a Fundação SEAD, né? Eles têm até uma biblioteca ali virtual lá de coisas antigas, né? Uma vez eu peguei um relatório, se eu não me engano, de 1939, que era o relatório das estatísticas criminais, né, do estado de São Paulo. Falei, pô, né, 1939, um relatório grande, acho que tinha 500 páginas, coisas do tipo. Falei, pô, mas como é que esses caras faziam nessa época, né, um relatório de estatística? Fui olhar, fui curioso. Aí tem um diagrama no relatório, lá no início da apresentação, que explica como é que funciona o fluxo, né. Então, o pessoal do estado de São Paulo mandava cartas, né, relatando as ocorrências. O boletim de ocorrência era uma carta do próprio cidadão? Botava no envelope, mandava pelo correio, chegava numa central, aí tinha toda uma triagem, né, de abrir essas cartas, de onde veio, de ler, de separar. Será que tinha isso para acidente também? Pois assim, eu vi para crimes, né? Mas olha só, não tinha uma tecnologia na época, né, adequada, mas olha como é que a gente se organizava, né, como sociedade, porque aquilo era importante para entender. Aquela informação é importante, se compilada e processada, voltar na forma de políticas públicas de segurança nesse caso, né? E então, a própria sociedade entendia a importância, né? Exato, e colaborava, e fazia isso. E aí, né, claro, não vamos pedir pro pessoal mandar carta hoje, não precisa, mas é uma ideia de que a tecnologia está a serviço, né, de nós todos, e não o contrário, né? Não é assim, vamos lá usar o ChatGPT e ver para o que ele funciona pra gente. Não, né? Assim, deixa ele lá quieto, vai que uma hora a gente tem uma necessidade e ele se encaixa, e não a gente fazer o contrário, né? Senão é que nem eu brinco lá com a turma nossa, lá, senão a gente acaba convertendo todo o problema em parafuso só porque eu sei usar a chave de fenda, né? Então assim fica... E a ciência vem antes, né? vem Depois os técnicos antes, pegam essa ciência e começam a aplicar. E esse ponto é super relevante, porque aí a gente, como cientista de dados, né? A gente tira a emoção, né? As intuições e aquela coisa que a experiência às vezes ajuda, pode até estar certa, não é o caso, mas a ciência de dados ajuda também a quebrar esses paradigmas, né? Deixa o dado mostrar, né, a realidade, e aí a gente passa em cima disso a aprender, a interpretar e fazer uso disso, né? Tem outro caso interessante na época sem tecnologia, que é o caso da cólera, se eu não me engano, em Londres, né? Acho que é 1800 e qualquer coisa, que tinha aquela máxima que, né, era tudo transmitido pelo ar, né, o vírus e tal, não sei o quê, até que um sujeito, chamava Jon Snow, não é o cara lá do seriado não, é o cara mesmo, ele começou a pegar os dados, abriu um mapa e começou a plotar os dados. Aí ele descobriu uma coincidência na hora que ele começou a plotar os dados no mapa, que as maiores ocorrências mais graves, que davam em morte e tal, estavam em determinadas regiões lá de Londres. Quando ele foi ver, estava do lado daquelas provedores de água, né, que eu esqueci o nome que chama, tem aquela, tipo uma bica d'água lá, né? E aí ele descobriu, na verdade, que o vírus vinha pela água. E isso era uma quebra de paradigma absurda, porque até então o conhecimento ali, né, instalado vem pelo ar, temos que descobrir e resolver esse problema. Quando o cara resolveu pegar o dado, plotar, esqueceu a intuição, a experiência, os paradigmas e analisou aquilo, ele trouxe uma grande descoberta para a sociedade na época, né? E com a tecnologia hoje, agora você imagina esses caras naquela época com a tecnologia que tem hoje, né? Então é muito disso, né? Então dados hoje não falta e a gente até inventa, né? Hoje os dados que não faltam, né? Daí as tecnologias generativas, né, de inteligência que na verdade produzem dados sintéticos no sentido de ajudar a construir melhor essa visão, né, de negócios ou de benefícios. E para colocar isso em prática, André, a gente fala muito aqui e eu confesso que de vez em quando a gente faz umas perguntas aqui e a gente fala assim, então para as pessoas entenderem eu vou explicar dessa forma. E agora eu vou fazer pergunta para você, para eu entender, porque eu fico... É uma linguagem muito complexa, né, essa ciência de dados. Mas como é que a gente coloca isso em prática? A gente fala muito, por exemplo, do Data Lake. E eu sei que a Don Rock também é provedora de Data Lake, né, acho que uma parceria com a AWS, né? Como é que a gente operacionaliza isso? Porque, beleza, a gente fala, a ciência de dados, a gente precisa reunir os dados e tal,
Mas na prática mesmo, o que a gente está fazendo no MobLab, né? Como é que a gente coloca isso em prática? Eu preciso ter um lugar onde a gente deposita, isso ocupa espaço, isso precisa de internet. Como é que funciona na prática um data lake e depois como é que a gente chega no final, né? Você falou uma coisa muito interessante aqui. Olha só que negócio muito louco. Você consegue escutar todos os podcasts, né? E não precisa escutar porque uma máquina vai fazer isso, um robô vai fazer isso pra gente, e fazer uma pauta dos assuntos mais falados nesses podcasts e tal. Como é que a gente operacionaliza isso? Legal. Bastante interessante. Vou fazer uma analogia, vou me arriscar aqui. Então, uma analogia que nem na nossa casa. Você imagina o seguinte. Fala pra eu entender, tá? Vamos ver se eu consigo. Por exemplo, imagina, né, nós todos, sei lá, em casa, né? Chega ali a água. Né? Como é que chega a água na casa? Chega lá um cano da rua e essa água vai lá para a caixa d'água, né? Depois, você, conforme vai usando as torneiras, né, e dentro de casa, você vai abrindo, vai regulando e tal. O conceito do Data Lake é muito parecido. Imagina que hoje você tem uma enorme possibilidade de dados. Então vamos pegar aqui dados públicos, né? De trânsito, de acidentes, está tudo por aí espalhado. Ele tem lá uma certa estrutura, mas digamos que ele chega ali por esse caninho ali para abastecer a caixa d'água. Então quando esse caninho é a internet e a água chegando é o dado, né? Onde ele guarda? Na caixa d'água. O que é a caixa d'água? Né? Muita gente fala, é na nuvem, não sei o quê. A nuvem tem lá suas estruturas, né? De computadores que guardam e armazenam essa informação, faz o papel aí da caixa d'água. Quando a gente precisa, né, o cientista de dados vai lá e monta os caninhos onde vai distribuir as torneiras. Por quê? Porque ali na cozinha precisa de um jeito, no quintal precisa de outro, não sei o quê, e vai distribuindo esses dados, né, de forma otimizada, né, com alguma suposta inteligência né, associada, para poder fazer uso dessa água ou dessa informação. O que é legal hoje eu falei um pouco aqui dos casos de antigamente sem recursos. Imagina hoje, né? Então eu falei dos podcasts, mas vamos pegar aqui o caso aqui, né, do observatório. Então a gente tem os dados públicos tabulados, já tem um desafio ali de fazer eles conversarem entre si, né? Para a gente poder relacionar e aí começar a tirar as inteligências disso lá distribuir na caixa d'água. Mas também você imagina o seguinte, você pode imaginar outras possibilidades. Por que não eu pegar depoimentos de cidadãos em alguns canais oficiais que falam sobre acidentes, ou sobre trânsito, ou sobre a mobilidade, já que a ligação está lá gravada e armazenada, por que não considerar esse conteúdo também como uma fonte de trabalho? Tecnicamente hoje é possível, e é possível jogar dentro da caixa d'água lá e fazer isso depois ser distribuído de forma inteligente, né? Por que não aqueles que estão mais na estrada o tempo todo, por exemplo, mais vulneráveis, não ter um canal que ele possa, pelo aplicativo dele lá do bolso, ele saca, ou ele põe lá no Viva Voz, numa parada, qualquer lugar, ele manda um áudio reportando alguma coisa que ele viu no trecho, né? É possível, né? É possível pegar esse dado e já fazer ele cair lá na caixa d'água também, né? Então hoje a tecnologia permite a gente ter muito mais caninhos, né, chegando para alimentar essa caixa d'água, né? E o nome Data Lake vem muito disso, porque você pode realmente pensar em guardar qualquer tipo de informação. Então eu estou falando de áudio, pode ser texto, pode ser imagem, pode ser uma tabela, pode ser uma planilha, pode ser uma carta, né, de antigamente. Enfim, todos esses dados, eles são hoje candidatos a gente conseguir abastecer essa caixa d'água, né? A ciência de dados é aquele que vai na caixa d'água e distribui, né? E aí vem toda uma técnica para isso, né? Então a técnica de olhar para o dado, a técnica de cruzar esses dados, a técnica de juntar esses dados, depois ver o que a gente quer descobrir ali. Então a gente quer saber, por exemplo, o que está mais acontecendo em termos, sei lá, de um determinado trecho de uma rodovia. Aí é a técnica de classificar, de descobrir categorias de análise que a gente vai fazer. Aí tem técnicas e tem algoritmos para isso, né? E aí a gente cai no mundo da ciência de dados, da inteligência artificial, que nada mais é, na minha opinião, do que uma técnica de processar o dado, né? Não é mágica, não é bruxaria, não é religião, né? Nem torcida, não é time de futebol, é uma técnica de processar dados que requer um conhecimento muito grande do próprio dado e do negócio que se aplica. Não é simplesmente conhecer um algoritmo que vai fazer tudo, vai fazer funcionar, né? Tem que conhecer do que se trata ali. E esse Data Lake, essa caixa d'água, onde que ela fica, né? Porque a gente fala muito, o dado em nuvem, né? O armazenamento em nuvem. O que é? É um balão que tem lá, um computador que fica lá em cima? Como que é essa tal dessa nuvem aí que todo mundo fala? Não fica pendurado em nenhum lugar, senão a gente teria que ter capacete para andar por aí, né? Balão da Amazon. Por exemplo, é um dia sem Data Lakes, né? Não tem uma nuvem no céu. A nuvem é um termo... De momento, piadinha sem graça do Rodrigo, né?
Pô, dá uma quebrada aqui. Momento Rodrigo tiozão. Só pra você. Vai chover, o Rodrigo, é água, vai cair. O Rodrigo ele vai domingo, né? Ele sempre solta aquela na casa da mãe dele lá. É pra ver ou pra comer, né? Nem tem idade pra isso, rapaz. Só que, agora deixa eu aproveitar aqui, né? Minha namorada, acho que é a ouvinte mais assíduo aqui do podcast. Eu vou pedir pra ela pular no minuto, a partir do minuto tal. Fala, pula essa parte. Porque você já ouviu várias vezes, né? Mas a nuvem foi uma tentativa da indústria, né, de uma analogia, para dizer que o dado ele está guardado em algum lugar, né? Assim, não se preocupe, tá em algum lugar guardado. No fundo, tudo que a gente faz hoje de internet, que a gente grava, por exemplo, né, as mensagens, que se alguém faz backup aí das mensagens do aplicativo, os e-mails, né, coisa do tipo, ele está armazenado em algum lugar, né? Esse algum lugar fisicamente, ele é um computador. Imagina que você tem o seu computador lá, ele fica guardado. Vamos pegar a analogia da casa de novo, né? Imagina que você está lá com o computador guardado dentro de um cômodo, né? E num andar superior, sei lá, num prédio, vamos pôr num prédio, lá no topo você guardou um computador. Aí você puxou um fiozinho dele lá pro térreo e ligou um outro computador e falou assim, tudo que eu fizer aqui grava lá naquele outro, né? Aí você põe isso numa escala mundial, cheio de fio e coisas sem fio passando e transmitindo para todo lado. No meio desse emaranhado todo tem uns computadores que armazenam esses dados e de forma organizada. Com a capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, fica tudo parecendo fácil, né? Isso aqui está na nuvem. Tá na nuvem quer dizer, está em algum lugar e você confia que está lá mesmo e você recupera o que está lá mesmo, tal. Então é a tecnologia deixando isso mais fácil, né? Mas é um computador, no fundo é um computador. E a gente acredita que está lá mesmo porque a gente consegue chegar nesse dado, né? A gente consegue acessar. Sem dúvida. E aí o que traduz o desempenho desse acesso? É velocidade de internet e velocidade de processamento desse computador de armazenamento? Vamos usar aqui, nosso podcast aqui, né? Tá sendo gravado, você vai colocar lá no Spotify, tá na nuvem. Tá onde? Tá num computador que tá dentro do software lá do Spotify. Quando alguém quiser escutar, o que vai acontecer? Ele tem toda uma tecnologia de fazer essa transmissão, né? Ele vai lá recuperar esse podcast no computador, vai trazer para a memória dele. Daí ele fala, agora eu tenho que mandar lá pro André. O André quer escutar isso aqui. O André tá com o celular dele ligado, vai ouvir agora. Isso vai, porque ele já detectou qual é o meio que está ali conectado. Então ele já tem uma técnica de otimizar e mandar isso para chegar com qualidade e você poder ouvir, né? Então, o que determina? A transmissão, sem dúvida nenhuma, a capacidade de processamento lá do computador onde está armazenado o podcast, mas também a capacidade do dispositivo que você vai usar para ouvir, né? Então, por exemplo, a gente se fala de seriados, né? Todo mundo assiste e tal. Tem lugar que você pode assistir e a coisa fica travando, né, na tela, vai pipocando e tal. Aquilo pode ter uma implicação na transmissão, mas pode ser que aquela TV também não tenha a capacidade de processar tudo ao mesmo tempo que está chegando. Então ela dá umas respiradinhas, ela corre, cansa, respira, retoma, né? Então tem muitas coisas que influenciam. E toda a evolução tecnológica dos dispositivos, de computadores, etc., vai muito nessa direção, né? Hoje, o que está muito ditando o ritmo dessa evolução são os streamings, né? Porque a gente quer ouvir, a hora que a gente dá o play, a gente quer assistir com a melhor qualidade possível. Então toda a tecnologia se desenvolve em função disso. E isso é nuvem, né? Tá lá num servidor em algum lugar que a gente não sabe nem onde, é um computador em algum lugar do mundo, mandando isso por um fio que está ligado na sua casa, ou sem fio no celular. Né? E a metodologia de processamento também é algo que faz bastante diferença, eu tenho a impressão, porque vamos imaginar o seguinte, com a mesma internet e com o mesmo equipamento, o Spotify, por exemplo, ele conseguiu modificar essa lógica, né? Porque o Spotify, se não me engano, é 0,3 segundos de resposta máximo, de tempo máximo. E com o mesmo celular de antes, a mesma internet de antes, a gente consegue no Spotify quase que em tempo real, né? 0,3 pra gente, ser humano, é tempo real. Então a metodologia de consumo, de estruturação de dados tem muita influência nisso. É isso aí, um dos grandes investimentos, que é um diferencial que destacou o Spotify, foi desenvolver essa metodologia na forma de um software que na hora de transmitir, ele já sabe que ele tem que ser o mais eficiente possível, né? Então esse é um dos diferenciais que eles têm, né? E é por onde vai a tecnologia. Todo mundo hoje, a corrida é essa, né? E tem coisas aí que vão, né, enriquecendo tudo isso, né? Que nem você começa a assistir um seriado, no outro dia você retoma, ele volta no mesmo lugar que você parou, né? Como é que ele guarda isso, né? Então,
para guardar isso também tem uma técnica, né? Tem uma metodologia, tipo, parou aqui. Então eu vou guardar essa informação para quando retomar, eu vou retomar deste ponto especificamente. Eu vou lá pegar aquele vídeo, né, aquele capítulo e trazer certinho naquele ponto. Dá um ódio quando buga, né? A gente quer continuar. A gente acostuma, né? A plataforma zera o nosso... Aquilo que era para ser uau vira obrigação, né? Não funciona, a gente acha ruim. É isso mesmo. E hoje, até para trazer um pouco mais da Dom Rock também, vocês têm algum segmento específico que vocês atuam? Ou são vários? Como que funciona isso? São vários segmentos, mas o nosso principal, onde a gente tem muito destaque, é no processamento dessa linguagem que a gente chama de linguagem natural, que é pegar a voz, as conversas que são armazenadas, né, nas conversas, por exemplo, das empresas ou dos órgãos públicos, e extrair dali quais são os temas, né, que o público está falando, que os consumidores estão falando, do produto, do atendimento, do canal, da oferta. E como a nossa tecnologia é uma tecnologia de data lake, né, como a gente falou aqui, nós conseguimos cruzar esses dados com outras coisas. Então, imagina assim, vou fazer um planejamento na empresa para vender mais camiseta, né? Legal, vou usar técnicas aqui de ciência de dados de fazer uma predição, né? Bacana, eu tenho lá uma projeção ali do que eu posso vender no futuro, baseado numa série de dados e etc. Legal, mas se você começar a ouvir as conversas, vamos admitir, nessa hipótese aqui, que o cliente não está tão satisfeito assim. Ele está reclamando do produto. Não veste bem, a cor não é boa, chegou diferente do que eu imaginava e tal. Será que você vai vender aquilo que você estava imaginando? Porque o cliente já está te dizendo coisas contrárias ao que deveria influenciar? Ou será que o cliente ele quer mesmo uma camiseta? Será que ele não quer uma bermuda? A gente consegue cruzar esses dados e dizer, olha, a sua projeção de vendas é essa, desde que você resolva alguns aspectos antes, senão essa previsão não se confirma. Esse é um pouco que a gente se especializou em cruzar, na verdade, esse dado complicado, né, que é um áudio, com aquele dado muito conhecido que cabe numa planilha qualquer, mas extrair dali o seguinte, eu vou vender mais e melhor e vou atender melhor os clientes ou não? Trazendo para a esfera pública, onde a gente teve experiência já com o governo de São Paulo, né? O que é que o cidadão está falando e que merece atenção, né? No sentido das políticas públicas, o que fazer com isso, né? E isso é muito dinâmico, né? Então imagina que teve um problema nesse exemplo da camiseta, imagina que teve um problema na logística lá da entrega disso, é um comércio eletrônico, né? Chegou a embalagem rasgada, não sei o quê. Está aparecendo agora porque por algum motivo, algum fornecedor ali do transporte está danificando as embalagens na hora de entrega. Se você for e corrigiu, esse tema não aparece mais em tese, mas pode aparecer outro. Então isso é muito dinâmico, mesmo para... As políticas públicas são previsíveis? São, você pega lá saúde, não sei o que e tal, mas ali dentro, será que os temas não são mais dinâmicos do que a gente imagina? Será que hoje a sociedade não é tão dinâmica, que tem demandas que vão surgindo e a gente está tentando enquadrar numa categoria única e perdendo aí uma série de oportunidades, né, de evolução no debate e nas políticas públicas, por exemplo, né? E eu acho interessante também porque, por exemplo, no poder público, às vezes a própria sociedade ela não usa dos canais oficiais, por exemplo, mas ela cria um paralelo. Isso é bem comum, por exemplo, em prefeitura, né? Tem um 56, o cara não reclama no 56, mas ou ele vai na imprensa, ou ele cria uma página no Facebook, ali é uma página até bem movimentada. Você consegue identificar isso em outros canais também, né? E você falou uma coisa interessante, a gente fez uma pesquisa um tempo atrás, com prefeitura mesmo, né? As ligações, por exemplo, do 156, elas são prioritárias, aquelas que vão gerar algum protocolo de atendimento. Então, sei lá, um medicamento de alto custo, um exame, né? Uma coisa mais de emergência que tem que ter, né, ou de uma necessidade crítica que tem que ter um acompanhamento. Isso é 10% aproximadamente das ligações. Ou seja, 90% das ligações elas estão guardadas, armazenadas e com uma riqueza de conteúdo absurda pronta para ser trabalhada, né? E aí não precisaria, eventualmente, o cidadão, né, fazer escândalo na imprensa e outras coisas, porque já está registrado ali, é só usar a tecnologia, trazer isso para um fórum que consegue investigar isso apropriadamente, até para saber se esse cidadão foi na imprensa e fez um escândalo, se é uma coisa isolada ou se é realmente uma tendência preocupante que merece uma atenção. Então a tecnologia ajuda, e a gente já tem isso hoje, né? As ligações estão sendo gravadas, está lá armazenada, é só usar, né? A tecnologia existe para isso. E a gente tem aqui 2 grandes desafios no observatório, que eu queria te perguntar se a gente continua enfrentando esse desafio ou não. Primeiro,
O Rodrigo conseguiu estruturar a área de membros do site, mas esse aí eu acho que você não vai conseguir ajudar. Eu avisei que a cobrança viria. E é sempre o mesmo minuto ali, entre 30 e 35. Para não deixar passar batido. Mas o segundo desafio, esse é um desafio mesmo, mas o segundo desafio é o seguinte, né? A gente tem a base principal, a referência principal para a gente monitorar sinistro, monitorar insegurança, segurança no trânsito, é a morte, que vem da base DataSUS, que demora 2 anos para ser atualizada. Então qual que é o nosso desafio aqui? É tentar organizar, a partir da lógica de ciência de dados, um modelo preditivo, né? A gente tem algumas bases e alguns indicadores que tem atualização mensal ou até diária, né? Vou dar um exemplo, o Waze. O Waze atualiza em tempo real. A gente consegue, se a gente tirar retratos do que o Waze reporta a partir de uma lógica colaborativa, usando a sociedade, a gente consegue entender. Ter ali, a gente não tem a informação estruturada, mas a gente tem indicadores ali. Então qual é o desafio? A gente tentar desenvolver um modelo preditivo para que, com base nessas fontes de dados alternativas, a gente consiga, de forma mais rápida, ter um indicativo de para onde o país está indo, para ter um desenvolvimento de política pública mais rápido. A gente está no caminho? Isso é possível? Isso é totalmente possível e deve ser o caminho, né? Assim, buscar porque os dados estão aí, estão espalhados, né? Se você concentrar num único ponto, né, que é o DataSUS, por exemplo, é uma opção, mas você está sujeito àquela condição, né? Quando aquilo atualizar e estiver disponível, você vai ter o uso dos dados. Mas enquanto você está olhando para esse dado, tem um monte de outras informações espalhadas, né, em outros lugares, que hoje é facilmente, você consegue coletar isso e fazer aí o uso disso para características preditivas, né? Então esse é um caminho. O outro com o Rodrigo eu vou ajudar ele a panfletar ali na rua para a gente trazer mais membros. Rodrigo, conta comigo. Legal. Agradeço. E para a gente finalizar esse assunto, como é que está o estágio atual da Don Rock, né? A Don Rock é uma startup, já está crescendo. Fiquei surpreso aqui, o André está com 20 funcionários aqui dentro estão se revezando no Tá cowork. explicado porque não cabe no cowork. Exatamente, 20 pessoas. Igual jogo de futebol ali, todo mundo. E fala aí rapidamente qual que é o momento, né, e o percurso até aqui, né? A gente fala bastante da nossa atuação aqui no parque, do Nexus, né? A gente está fazendo o Bet 21, eu acho que você participou, né, das bancas do Participei da avaliação, assim. Eu acho que entraram quase 40 novas startups aqui no parque, de 400 e poucos candidatos. Foi muito legal esse bet. E aí, qual o caminho percorrido até agora e que estágio vocês estão? A gente está no estágio de, bom, assim, dos últimos 5 anos, né, que a gente começou ali, propriamente dito, ali já. A gente começou alguns destaques, né, na nossa trajetória. Por exemplo, quando a gente fez um projeto um desafio de inovação do governo de São Paulo, que era justamente ligado à pesquisa, né, de opinião pública por telefone, aí as conversas gravadas, era interpretar aquilo e tal. A gente ganhou um prêmio chamado PitGov do governo de São Paulo. Depois isso atraiu a atenção de algumas coisas, de empresas e tal. A gente acabou recebendo investimentos, né, de fundos, o Criatec 3 através da Capital, que é um fundo predominante ali do BNDES. Depois teve a IDP Ventures, o GR8, que é um outro acionista. A gente fez essa rodada para investir na tecnologia e produtizar, né, isso, e transformar isso em solução para o negócio. Isso a gente foi crescendo dentro desse plano de negócio, digamos assim, e coletando algumas credenciais, né? Não só grandes empresas que a gente atende, governo, mas também reconhecimento de mercado. Então, os últimos 3 anos a gente ficou entre as 10 melhores de Big Data do Brasil. O ano passado a gente acabou de encerrar um projeto de evolução de inteligência artificial com o IPT lá da USP, né? Com o Sebrae. Esse é do governo de São Paulo. O da IDP a gente também ganhou um destaque num concurso que teve global sobre IDP, da IDP Ventures, que a gente ficou entre as melhores ali de resolução de problemas de dados, né? Então isso é uma combinação da nossa história, da trajetória, e estar aqui no Nexus, né, dentro do Parque Tecnológico, ajuda muito por conta da conexão com as demais startups, empresas que também são empresas que desenvolvem tecnologias, organizações como a de vocês, que trazem problemas interessantes da sociedade para a gente refletir se a tecnologia é tão boa a ponto também de resolver esses problemas, né? A gente se motiva por isso. E também a conexão com o mundo acadêmico, né? Aqui no parque tem o projeto Colmeia, por exemplo, que já tem 15 universidades confirmadas, e eu sei que tem um backlog de mais 15, então a gente está falando de 30, né? Universidades, a gente usa bem isso, né? Por exemplo, boa parte da nossa evolução tecnológica a gente faz, às vezes, em alguns projetos ou piloto em parceria com pesquisadores do ambiente acadêmico. Então, esse contraste, né, da academia com a necessidade do dia a dia das empresas e da inovação, o ambiente aqui é muito propício. E isso nos ajudou nos últimos, principalmente depois da pandemia, a desenvolver bem a tecnologia e acelerar
né, o nosso crescimento de negócio. Então a gente está numa escala bem interessante agora de crescimento. Né? Você está em qual programa hoje do Nexus? A gente já está lá no finalzinho, já no PDI, né, na Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Já né? está preparando a IPO? A gente já, assim, alguma coisa aí para frente, né? Em breve veremos o André chegar de Ferrari aqui no Parque Tecnológico. Não, aí você não vai Helicóptero. Pousando de helicóptero. Não, vou chegar de bicicleta, de alguma coisa, né, um veículo elétrico. Aquele ponto aqui é muito pouco usado, pô. Eu vou chegar de drone pendurado aqui. Porque na série do Spotify, a primeira coisa que o cara faz na hora que sobra um dinheiro é comprar uma Ferrari. Verdade. Cara, você comprou uma Ferrari? Tava lá, quis comprar uma Ferrari. Não. A nossa trajetória é mais no sentido de continuar evoluindo a tecnologia, né? Essa é a grande ambição nossa. Legal. Obrigado aí pela sua participação. Foi um prazer, muito legal. A gente conta com o André também. O André já tem uma predisposição para ser um dos mentores do Mobilab, assim que a gente começar com a equipe. A gente está aqui terminando de estruturar a equipe. A gente já tem os estagiários para começar e a gente está num processo de esperando sair o recurso, a aprovação de recurso para os bolsistas. Então, em breve, contaremos com a sua mentoria aqui. Eu estarei aqui, pô. Vocês estão montando uma Disneylândia, não vou ficar de fora, não. Só vim aqui brincar. Boa. Valeu. Vamos virar a chave aqui. Semana passada o Paulo não esteve presente. Não tivemos a curiosidade da semana. Pô, ninguém assumiu isso? Ninguém assumiu. O Paulo Almir não quis assumir, não. Né? Então, aqui, André, nós temos aqui um quadro de dica e curiosidade da semana. Então, a curiosidade fica sempre com o Paulo, a dica com o Pedro. Muito bom. Então, e aí, Paulo, qual que é a curiosidade? Quem começa? Aí você que manda. Pode começar. Começa pela curiosidade. Olha só, a curiosidade da semana, tem vinheta? Você já conseguiu colocar vinheta? Tem vinheta de transição. Caramba. Já teve, você falou agora aí, mas já teve antes. Tá bom, a curiosidade da semana, eu vou aproveitar um assunto, de certa forma, polêmico aí dos últimos dias. Então a curiosidade você sabia que essa bicicleta elétrica que você anda não é uma bicicleta elétrica? Por que esse assunto, né? Que essa curiosidade? Porque muitas pessoas estão comprando o que a gente chama de ou ciclo elétrico ou um nome legal que inventaram agora, equipamento de mobilidade individual autopropelido. Né? A legislação gosta de colocar uns nomes estranhos. Autoexplicativo. Fácil. E aí o que acontece? Teve uma modificação agora nas resoluções, porque o Código de Trânsito ele já está com mais de 25 anos e as coisas vão acontecendo e a legislação precisa ir se adaptando. Não na velocidade, né? A gente vive muito isso no mundo da tecnologia, né? A lei sempre anda atrasada com relação à evolução do mundo e não é diferente na lei de trânsito. Mas o que aconteceu? Quando o código foi criado, a gente tinha lá a bicicleta, o ciclomotor, a motoneta e a motocicleta. Esses eram os veículos de 4 rodas. E o que diferencia um do outro? Falei 4, né? O Rodrigo já fez um sinal aqui que são 2 rodas. Então, reformulando, e eu tenho certeza que ele não edita, viu? Então vai ficar essa gafe aqui no podcast. Mas são os veículos de 2 rodas previstos na legislação de trânsito. Qual que é a diferença de um e de outro? Então a gente tem um grupo que é chamado veículo automotor, que é aqueles que têm motor, né, que produzem a energia a partir de uma lógica de combustão. E a gente tem os veículos de propulsão humana. Então a bicicleta é um veículo de propulsão humana. E por que é importante isso? Porque isso agora, para a nova legislação, tem um significado muito grande. Então aquele veículo automotor, então a gente tem os ciclomotores, as motonetas e as motocicletas. Os ciclomotores, eles são considerados ciclomotores porque eles são veículos automotores, né? Então não são de propulsão humana, mas eles têm até uma determinada cilindrada, até uma determinada potência. Então é um ciclomotor. Para quem é mais antigo, para aqueles da nossa época, André, a mobilete é um ciclomotor. Agora eu localizei. Agora você achou aí, né? Agora me achei na conversa. E a gente tem as motonetas e motocicletas. A diferença da motoneta e da motocicleta é a posição de pilotagem. Então a motocicleta é onde o condutor conduz na posição montado, como se fosse um cavalinho. Então a gente vai com as pernas abertas, a gente senta uma perna de cada lado do banco. E a motoneta, o condutor vai sentado. Então é uma posição mais parecida com uma cadeira. Famosa scooter. Famosa scooter, exatamente. E a scooter, ela tem as 2 categorias. A gente tem as scooters que são motonetas, aquelas mais potentes, acima de 100 cilindradas, e abaixo disso são os ciclomotores. E aí o que aconteceu no meio do caminho? No meio do caminho surgiu
o powertrain elétrico, né? Ou seja, os motores elétricos. E aí, isso não estava coberto pela legislação. Então houve já uma resolução, né? Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, é uma norma complementar ao Código de Trânsito. Então uma primeira resolução equiparou as bicicletas elétricas aos ciclomotores e criou a categoria cicloelétrico. Qual que é a diferença de um ciclomotor para uma motoneta ou uma motocicleta? Quando você pilota um ciclomotor, ambos, né, tanto o ciclomotor quanto a motoneta e motocicleta, precisam ter registro e licenciamento. Então tem que ter placa. Então foi aí que começou a dar as confusões. E aí tem uma outra confusão, curiosidade também, que no caso dos ciclomotores, a regulamentação e emplacamento era do município. Era uma confusão danada. Então isso já foi resolvido. Quando você tem a necessidade de registro e licenciamento, você precisa ter os equipamentos obrigatórios. Então retrovisor, farol, buzina, essas coisas todas. E para isso, como é um veículo, você precisa ser habilitado. Né? Então, ciclomotor, motocicleta, motoneta, menor de idade não pode andar. Então essa é mais uma curiosidade. E aí, para você pilotar um ciclomotor, você não precisa de carteira nacional de habilitação, mas você precisa de uma coisa chamada ACC, que é autorização para conduzir ciclomotor. Qual o problema disso hoje? Para você adquirir uma ACC, uma autorização para conduzir ciclomotor, você precisa passar por um processo de estudo e avaliação, assim como na CNH. E os conteúdos e as provas são os mesmos da categoria A. Então, olha só, o requisito para você tirar uma ACC ou uma habilitação, uma CNH, uma carteira nacional de habilitação categoria A, é o mesmo. Né? Você precisa ter 18 anos, você precisa fazer a prova, o teórico, o prático, aquela coisa toda. Então ninguém tira a ACC, todo mundo já vai direto para A. É um negócio que é letra morta do código. Agora, aí surgiram no meio do caminho os patinetes. Né? Lembra da Yellow, da Green, aquela loucura que foi uma determinada época? O que é o patinete? Não tinha definição no código. E aí ficou uma confusão. Se enquadra como o quê? E aí se aproveitaram dessa confusão para trazer uma coisa que eles chamam de patinete, mas que é um negócio que é um ciclomotor. Não sei se vocês já viram andando aqui, usando aqui o exemplo de São José, na região do Urbanova, mas o Rio de Janeiro tem muito isso também, que ela parece uma Harley, uma Harleyzinha pequena, com uns pneus gordinhos assim. Aquilo é um ciclomotor. Estavam vendendo como patinete. Olha só a confusão. Resultado, criançada indo para a escola naquele troço, se metendo no meio do trânsito, causando risco, enfim, morrendo. Então precisou ser organizado. Mas também a gente não podia adotar, e aí a legislação acho que foi inteligente nesse ponto, para não fazer uma coisa muito descolada da realidade. Então não dá para chamar um patinete de ciclomotor e exigir registro, licenciamento e habilitação para um equipamento desse. Então foi criada uma nova categoria chamada o equipamento individual de mobilidade autopropelido. Não é que ele repetiu, eu achei que ele não ia conseguir. Eu nem sei se está totalmente certo. Mandou Agora bem. tá decorado. Eu não sei nem como é que escreve, ele falou 2 vezes já. E aí como é que ficou então? Então a gente tem 4 tipos de veículos agora desse. A gente tem a bicicleta elétrica e os autopropelidos, que são potências mais baixas, né, que são elétricos. E a gente tem os ciclomotores e as motocicletas elétricas. Ciclomotor e motocicleta elétrica, registro de licenciamento, é como se fosse uma moto com motor elétrico. O autopropelido e a bicicleta elétrica, qual que é a diferença de um e de outro? Então são baixas potências, eles circulam no máximo a 32 km por hora, e o que difere um do outro é ter ou não um acelerador. Então um jeito fácil de saber a diferença de um e do outro é se tem ou não acelerador. Porque se tem acelerador, ele deixa de ser um veículo de propulsão humana. Porque um veículo de propulsão humana tem que ter um ser humaninho fazendo força. Então a bicicleta elétrica é aquela que tem o que a gente chama de pedal assistido. O que é o pedal assistido? Você pedala, ela tem um motor elétrico, mas ela tira o peso da bicicleta, ela te ajuda a pedalar. Se você tem algum dispositivo que você acelera e ela faz tudo sozinho, não é bicicleta elétrica. Então tá aí a curiosidade do dia: a sua bicicleta elétrica, que você acha que é uma bicicleta elétrica, não é uma bicicleta elétrica. E hoje a gente vindo pra cá, né, Pedro? A gente tinha uma moça numa bicicleta, Sim. a princípio, sem pedalar. Eu falei: ei, Pedrão, isso aí o que é? Aí você falou, o Pedro tava dirigindo e perguntou: ela tá pedalando ou não? Eu falei: não. A primeira coisa que eu perguntei: tá pedalando ou não? Não, mas logo ela pegou uma subida e começou a pedalar. Aí eu quero ver o Pedro falar igual o Paulo falou agora, o nome do troço aí. Fala aí. Não, já esqueci, não. A curiosidade da semana virou uma aula sobre a nova resolução aí do Já do Contran. aproveitei aqui. Como eu faltei semana passada, então eu já fiz 2 pelo preço de 1.
E a dica da semana, Pedrão? Dica da semana, não tinha pensado em nada antes do episódio, mas eu acho que eu vou misturar a dica da semana com o desabafo do dia. Vou falar sobre direção defensiva. Então, a direção defensiva ela tem alguns pilares sobre previsibilidade, atenção no trânsito, confiança no próprio veículo, mas também existe uma diretriz que não é, digamos, ela não é muito formal, que é sempre espere a cagada do outro, sempre espere o erro do outro motorista. Então, na rua da minha casa tem uma rotatória, até estava com o Rodrigo hoje dando carona para ele, e essa rotatória eu acho que metade dos condutores ou não sabem como ela funciona, ou apenas não respeitam a parada dela. Então, sempre quando eu tô dentro da rotatória, sempre tem algum motorista que passa reto, não para na placa de pare, ali na placa de preferencial. E eu, como um condutor que leva aí já tenho a direção defensiva na mente, já espero o erro do cara e sempre dou uma freadinha. A cagada do outro. Exatamente. Então aí fica a dica da semana, sempre espere a cagada do outro. Boa, boa. Fique atento à cagada do outro. Bom, é isso. Encerramos. Queria agradecer aqui a presença do André, suas considerações finais. Não, foi um prazer, legal, obrigado, parabéns aí pela iniciativa e conte comigo aí para os desafios. Bom, esse foi mais um episódio do Observa Aí. Espero que você que esteja nos ouvindo tenha gostado. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, Abraciclo, Anfávia, CNT 7 Senat, a Gringo, iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy e Vibra. Faltou ar aqui, viu, Paulo? Cresceu, hein? Tive que engatar primeiro aqui e ir embora. Aos mais de 450 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e a todas as instituições de cooperação técnica. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, galera, até o próximo.